Então, gente, nós estamos aqui em Filadélfia. Esse lugar aqui estão as ruínas de uma igreja bizantina do século VI. Não é aquela igreja do Apocalipse, né? 6 séculos depois foi feita essa construção e aquela igreja do Apocalipse, ou as igrejas, não eram construções, igrejas como nós pensamos hoje, né? Igreja eram as pessoas que se reuniam e cultuavam a Deus. E aqui há uma carta, então, para a igreja de Filadélfia. E já adiantando, a igreja de Filadélfia é uma igreja que não há nenhuma crítica em relação a ela. Ela só tem elogios. É vista como a igreja fiel. E diz assim, Apocalipse, 3º capítulo, a partir do 7º versículo, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, tem muita coisa, tem muito conteúdo aqui e que vale muito a gente refletir desse conteúdo que temos aqui. E entre outras coisas que a gente tem aqui, nessa igreja fiel, Filadélfia fala de amor fraternal. Aqui era uma pequena cidade e não era muito influente não, que sofreu entre os terremotos. Houve um terremoto devastador no ano 17 depois de Cristo. Depois desse abalo sísmico muito grande que destruiu muita coisa, também ocorriam vários outros pequenos abalos sísmicos que assustavam muito as pessoas porque elas lembravam daquele grande abalo sísmico. Então era uma cidade insegura, que tinha uma sensação de insegurança muito grande. Eles tinham um sentimento de vulnerabilidade constante. E então era nessa comunidade em que tinha ali uma igreja que se caracterizava como uma comunidade de cristãos fiéis, altamente comprometidos com Deus. E como resultado dessa cumplicidade com Deus e com a palavra dele, essa igreja recebeu algumas promessas maravilhosas. E a gente quer destacar aqui algumas coisas. E Jesus, se referindo a eles, se apresentando a eles, fala de ter a chave de Davi. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. E diz: o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa igreja, ela tinha que lidar com situações que comunicavam impossibilidade de vencer. E nessa igreja havia à sua volta alguns que Jesus chama de sinagoga de Satanás, que diz que são judeus, mas são mentirosos.
esses judeus, eles diziam que aquelas pessoas não tinham acesso a Deus, pois aquelas pessoas não eram nem judias e nem prosélitos. Então, os judeus diziam, vocês não têm acesso a Deus, vocês estão enganados. Tinha, então, esse susto, esse julgamento, essa fala negativa acerca da fé deles. Mas Jesus disse que não é isso, que ele abriu a porta. Jesus é a porta, ele abriu a porta, ele é a porta da salvação, que esse discurso era mentiroso, que esse discurso, em última análise, era satânico, porque era dos judeus sinagoga de Satanás, que colocavam em dúvida a fidelidade deles e a fé que eles tinham. Então, Jesus está falando a essa comunidade pequena, sabe, das chaves. E eles que eram tão limitados, mas Jesus disse, ei, vocês têm as chaves. E Jesus é aquele que abre, ele tem as chaves, Jesus deu as chaves para a igreja também, né? Remete a Mateus 18, 18 a 19, quando Jesus fala, eu te darei as chaves. Então, ele está falando aqui que das chaves, Jesus tem a chave de todos os recintos, da morte e do inferno, Apocalipse 1, 18, como dos tesouros do mundo salutar de Deus. E a gente tem referência aqui, Romanos 8, 32, Mateus 28, 18, toda a autoridade em Jesus. E Jesus está se apresentando a essa comunidade tão vulnerável com relação à cidade que moravam, com relação a essas ameaças que ela sofria. E daí, Jesus vai dizer, versículo 8, sei que você tem pouca força. Você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra, eu também vou livrar você da tribulação, do tempo de aflição. E aqui é um dos versículos que a gente pode aplicar nessa interpretação quanto à volta de Jesus. Nós somos então os chamados pré-tribulacionistas, também baseado nesse versículo. E Filadélfia, a igreja fiel que Jesus disse que iria guardá-los da tribulação. Então, aqui é uma das bases que nós usamos para isso. Mas, enfim, a cidade não era muito convidativa para investimentos e essa igreja não era uma instituição religiosa tão prominente. Humanamente falando, então, eles não eram fortes, mas eles guardavam a palavra, eles tinham algo poderoso, que era a palavra de Deus, e a palavra os fortalecia, a palavra os protegia, a palavra os fazia triunfar diante das dificuldades. Isso é muito forte em Filadélfia. Vocês guardaram a minha palavra, e pelo fato deles terem guardado a palavra, Jesus disse que eles seriam guardados. Quando guardamos a palavra, somos guardados. Então, uma das recompensas de guardar a palavra é ser guardados. Eles não tinham muitos recursos, viviam em um lugar com muitos abalos e tudo mais. Ei, vocês têm a minha palavra. A minha palavra vai sustentá-los, vai ajudá-los. Nos abalos que houverem, ei, vocês têm a minha palavra. Porque vocês guardam a minha palavra, eu vou guardá-los. E diante disso, versículo 12, a gente não está falando sobre tudo aqui, né? Só pensando algumas coisas. Jesus diz, farei do vencedor, aquele que continua guardando a palavra. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Na época, e Jesus vai fazer aqui, vai usar como ilustração, né? Alguns
dos tempos pagãos. Quando um sacerdote, num templo pagão, ele se destacava e era considerado digno de honra especial, uma nova coluna era adicionada no templo, com o nome dele, do pai dele, da sua cidade de nascimento e o ano de trabalho. Isso se tratava de uma honra, uma marca permanente na vida daquela pessoa. Então, Jesus, ele vai tomar isso e ele vai colocar isso tudo na vida daquela pessoa, daquela igreja, daquela comunidade, daquele indivíduo fiel. Uma marca que sempre estará lá. E será uma coluna. E isso fala também quando fala do nome do Pai, do nome da pessoa, nome da cidade, e falando aqui da cidade do meu Deus, novamente remetendo a visão à eternidade. E o nosso lugar de permanência não é aqui. Tem coisas daqui que são marcantes, mas fala de tudo isso, da honra, e Deus honra aqueles que o honram, aqueles que honram a palavra dele aqui nessa terra, mas novamente, o olhar é lá para frente, não é só para o aqui e agora. Que eu e você também retenhamos a palavra, guardemos a palavra, e então seremos guardados. Ele estará conosco. Mesmo que os nossos recursos sejam poucos, tenhamos muitas limitações, mesmo que na vida às vezes existam alguns abalos, alguns terremotos que nos assustem, vamos guardar a palavra. A palavra vai nos guardar e vai nos sustentar. Lembremos que em Jesus temos as chaves. E que não há porta que ele não possa abrir. E o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Mas que nós sejamos essas pessoas que guardam a palavra, que são fiéis. E então, sabe, as portas que precisamos serão abertas. Ele é Deus fiel. E que assim seja com cada um de nós, que nós sejamos essa igreja fiel. Essa igreja que ama Jesus, que guarda a palavra dele. Que Deus nos dê graça para isso. Amém? Vamos orar? Senhor amado, obrigado por esta cidade, pela história que ouvimos daqui, por essa igreja fiel. Deus, e em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos ajude a ser gente fiel, que guarde a Tua palavra, que diante dos abalos, diante das acusações falsas, diante de gente que queira nos dizer que nós não somos de Deus, diante de acusações do diabo, Deus, que querem nos colocar para baixo e gerar dúvidas em nós, nós pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo. Que o Senhor guarde a cada um que está aqui nesse grupo, cada um que vai assistir esse vídeo. Deus, nós oramos para que a igreja que somos seja a igreja fiel. Que tenha amor fraternal. Em nome de Jesus, ó Pai. É assim que oramos. Amém, amém, amém. Amém.